Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um episódio IoT GoCast. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Mais um episódio na nossa nova casa. Vai ser muito legal o episódio de hoje. A gente está com um executivo muito top, também da área de IoT, como sempre, que trabalha numa empresa, que fundou uma empresa que está voltada aí para sustentabilidade, eficiência hídrica. Vocês vão simplesmente se apaixonar. É uma empresa que tem milhares de dispositivos espalhados por todo o Brasil, um know-how e números impressionantes, vocês vão poder constatar junto comigo. E para entrevistar aqui, claro, Guilherme Poloni, meu grande amigo também. Muito obrigado, Murilo. Muito bom. Bom, sem mais delongas, não esquece de deixar o seu like, curte aí, deixa o seu joinha, isso é importante para a plataforma entender a relevância desse vídeo e mostrar esse vídeo para mais pessoas que têm interesse, assim como você também. Deixa o seu like então, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que precisam saber dessa informação, que é importante, com certeza. Então aquele amigo dono de empresa, aquele estudante do mercado, aquele seu amigo startupeiro, manda para o seu chefe, manda para sua família, para que mais pessoas realmente tenham acesso a esse tipo de informação de tão alta qualidade e tão importante para o mercado. Comenta também aqui com a gente gosta de conversar com vocês pelos comentários, para a gente trocar essa ideia, tirar dúvidas de vocês. Não esquece, então, de seguir também, isso é muito importante. Acessa o nosso site www.iotgocast.com.br. Lá dentro do nosso site tem outros vários episódios, tem muita informação qualificada. Você vai conseguir baixar o nosso guia básico de internet das coisas para você começar a se familiarizar, você que não é desse meio ainda, ou você que é do meio e quer fazer um refresh nas suas ideias aí, nos seus conceitos. Baixa o nosso guia, tá lá no nosso site www.iotgocast.com.br. Se cadastra para você fazer parte da nossa comunidade. Esse ano a gente vai fazer um evento presencial onde a gente vai conectar todo mundo que está dentro da nossa comunidade com os executivos, as pessoas que a gente traz aqui na mesa. É uma oportunidade única de você ter acesso a grandes investidores, ter acesso a grandes executivos, fazer networking, fazer negócio, alavancar a tua empresa, alavancar a tua vida, alavancar a tua carreira. Então, sem mais necessidade de falar nada, né? Felipe da Lager, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu tempo, pela dedicação. A gente está aqui num sábado lindo de sol, qualificando informação, levando tudo isso para o nosso público, é muito importante. Então, como sempre, a gente pede para o nosso convidado se apresentar, falar aquilo que você achar que deve a respeito da tua carreira, da onde que você veio. Pode ficar à vontade, Felipe, mais uma vez, obrigado. A gente coloca, né, Murilo, antes de você falar um pouco da sua empresa, a gente gosta de saber um pouco do Felipe, né? Do humano. Do humano. Como... Depois a máquina. E aí depois a gente vai para o lado da máquina, né? Não, claro. Eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de estar aqui falando para essa excelente iniciativa, né, que é o IoT GoCast, né, uma tecnologia tão nova, tão promissora no mercado brasileiro mundial, né, e o Brasil sendo hoje um dos exponentes, né, nesse mercado, sendo reconhecido na América, na Europa, né, com a tecnologia de IoT. Né? Então, eu mais uma vez agradeço Murilo e Poloni aí o convite, estou lisonjeado aqui de estar presente. Esse reconhecimento de outros países do mundo, assim, de outras localidades, é culpa nossa, né? É a gente que está aqui no Brasil, o jeitinho brasileiro, fazendo acontecer. Com muita criatividade. Apesar de todas as dificuldades socioeconômicas, políticas, culturais e geográficas, né? Um país gigantesco. E você vai contar pra gente quanto é difícil conseguir realizar, que nem vai aparecer hoje no nosso podcast, essa quantidade que a gente já tem de IoT instalado em campo e que o mundo quer entender como é que a gente faz tudo isso daí. E hoje a gente diz que a IoT não decolou, né? Não decolou. Hoje a gente te trouxe uma das empresas aí que possivelmente uma das empresas que mais instalou IoT no Brasil, né? É isso aí. A gente está decolando. Tem muito chão ainda.
né? Mas podemos dizer que saímos da fase pilotos, né? Durante muitos anos, muitos anos não, que o IoT ele é bem novinho, mas nos últimos anos a gente só viu piloto, desenvolvimento no mercado, né? Diziam aí que as utilities e alguns grupos eram a FAB, né? Fábricas de pilotos, e a gente conseguiu quebrar, principalmente através da Sabesp, foi uma pioneira nesse mercado, em acreditar fortemente no IoT e abrir essa porteira para centenas de milhares de dispositivos aí no campo. Isso motivou todas as outras utilities e outros grandes players de mercado a investir e acreditar, né, no IoT. Falando um pouquinho de mim, eu sou administrador de empresas com habilitação em comércio exterior. Quer dizer, o pessoal pergunta, você é engenheiro, você fez ciências da computação. Eu sou fuçador. E há 13 anos atrás, em 2010, eu já trabalhava muito forte no mercado de eletrônica de consumo e descobri um produto chamado Smart Meter nas minhas andanças pela China, pela Europa, buscando produtos para trazer e importar para o Brasil. E quando eu me deparei com medidores inteligentes, smart meters, de água, gás, energia, eu vi que ali tinha, se no Brasil não houvesse alguma tecnologia similar, ali tinha um potencial na mão. E aí mais como importador e menos como desenvolvedor, né? Foi aí que eu trouxe alguns produtos, apresentei ao mercado e comecei a entender da carência do mercado em relação a esses produtos e vi ali uma oportunidade para começar o meu negócio, né? Na época não se falava nem em IoT, né? Eram redes privadas com telecomunicação, e eu imaginava como é que pode, na era do telefone celular, da telecomunicação, o leitorista ainda passar de porta em porta para tomar leitura. Então eu vi ali um grande potencial de negócio, né? E foi aí que eu comecei a fuçar, entender. Trouxe 2 sócios maravilhosos e especialistas nessa área de tecnologia para me ajudar nesse crescimento. Muito legal. Ô, Felipe, e o nome Lager, o que significa Lager e por que você deu esse nome? O pessoal pergunta se eu sou cervejeiro, se eu faço cerveja em casa, artesanal e tudo, gosto. Nossa. Não bebo muito, mas gosto de uma cervejinha final de semana. Lager significa leitura e automação de água, gás e energia remotos, né? Incrível, então, numa caramba. época que não se falava em IoT ainda, estamos falando aí 2010, 2011, a gente bolou essa sigla para os smart meters, né? Esse trio aí maravilhoso de água, gás e energia. E começamos pouco a pouco a instalar alguns equipamentos em condomínios, indústrias, fazendo setorização, em shoppings, para facilitar o dia a dia, né, do síndico, do gestor da indústria na questão da setorização, trazendo eficiência hídrica e energética. Porque, gente, não há economia se você não consegue controlar o seu consumo. Por mais que você queira, se você não enxerga o consumo no dia a dia, você não consegue ter uma economia no final do mês. E depois que você já consumiu, vem a bomba no final do mês e aí o que adianta, né? Então, o objetivo maior nosso, quando a gente iniciou essa trajetória, era buscar uma eficiência com a utilização dos equipamentos. Por isso o nome Lager Tecnologias Sustentáveis. Trazer a sustentabilidade através do controle. Já entraram no nosso site dizendo que a gente faz propaganda enganosa, que nosso produto não gera economia. Gera se você souber utilizar, né? Se com os aplicativos que nós desenvolvemos, a plataforma na internet, você tem lá todos os recursos para poder entender aonde está indo o seu recurso natural, né? Um vazamento de água, uma máquina que você tem numa indústria que consome muito mais do que outra que você tem numa filial. Então, com esse cruzamento de dados, através de Big Data, inteligência artificial aplicada na plataforma, você consegue aí, trazer essa eficiência de forma automática. Muito bom. Eu queria até já aproveitar, a Fuse é cliente da Lager, né? A gente instala... Parceiros. Somos parceiros. Melhor falar dessa forma, realmente. Faz mais sentido. E num dos projetos nossos de medição de agência bancária, né? A gente está usando o dispositivo da Lager e aí, dado uma sexta-feira, 5 horas da tarde, a plataforma, consumo de 6 mil litros no dia, enquanto o comum era 500, 600 litros por dia.
Aí eu olhei na plataforma, alertou na plataforma, eu falei, caramba, tá com problema lá. Aí eu liguei no suporte do pessoal do banco, eles, não, acho que é o sensor de vocês aí que ficou maluco. Não tem nenhum chamado do gerente aqui com problema. Passou sábado, 7.000 litros, domingo, 8.000 litros, segunda-feira de manhã, 2.000 litros. Eu falei, vai um técnico lá, só para olhar. O forro, o teto da agência já tinha caído. Não. Porque estourou um cano e ficou vazando água o final de semana inteira. 30.000 litros de desperdício. Se não tivesse esse tipo de monitoração, a gente ia saber quando a agência abrisse 10 horas da manhã e fora o impacto, e a gente teve condições de saber antes, justamente por causa desse tipo de medição. Perfeito. Então, eu queria destacar que eu vivi um importância, né? case com o Smart Meter da Lager, e eu quero destacar o quanto isso foi importante para a gente, porque essa foi uma das pedras fundamentais, Felipe, para a gente chegar para o nosso cliente e falar, tá aqui, ó, a gente pegou o problema antes. Se tivesse tomado a ação corretiva imediatamente, o prejuízo teria sido menor, né? Sim, Murilo, pegando esse gancho, um ex-diretor da Sabesp, o senhor Paulo Massato, uma vez no lançamento dos 100 mil pontos que nós instalamos dentro da Sabesp, né, para os seus maiores clientes, ele falava, olha, o IoT veio para realmente facilitar a nossa vida e trazer ganhos operacionais. Mas ele não vai funcionar se não tiver alguém por trás da tela ali recebendo esses inputs da plataforma para tomar uma iniciativa. Exato. Né? Então, é o fator humano. É o fator humano. A gente facilita o ser humano a analisar esses dados, né? Porque uma coisa é você ter uma planilha de Excel com 100 mil pontos que você tem que analisar tudo ali, não vai dar certo. Né? Nós temos hoje só cadastrado na nossa plataforma pela Sabesp 500 usuários de diversas agências que estão ali coletando dados, né, para identificar perfil de consumo, perdas técnicas, não técnicas. Então, essa tecnologia, já adiantando aqui, não é para substituir leiturista, tirar emprego, pelo contrário, é você trazer essa informação para um trabalho mais nobre, inclusive dessas pessoas que podem ter um upgrade na carreira por já conhecer o campo. Exato. Mas assim, não faz sentido uma pessoa debaixo de sol quente, indo lá tomar leitura, e esse dado que chegar não ser tratado, não ser analisado de uma forma adequada. A gente tem vários clientes que às vezes reclamam, eu comprei a tecnologia, mas não estou vendo muito resultado. É justamente por falta de interesse da própria equipe, uma mudança de cultura dentro das empresas para se utilizar a ferramenta. Não é verdade? É verdade. Tem muitos casos assim em condomínios, né? A Lager hoje tem 85 mil apartamentos hoje com medidores de água e de gás, fazendo a gestão de cada apartamento, né? E eu vou te dizer, Murilo, a gente analisa a nossa plataforma, menos de 10% desses 85 mil acessam o aplicativo para verificar o seu consumo diário, mesmo com alarmes. É cultura, né? Então as pessoas às vezes deixam ali e só vão ser reativas, elas não vão... E mesmo com alarme, elas acabam até ignorando esse alarme e sofrendo as consequências no final do mês com a conta, como o banco, o forro caiu, etc. Exato. Felipe, eu tenho um carinho enorme pela Lager. Eu já fui lá algumas vezes, né, e não foram poucas. É uma empresa incrível. Aqui eu já queria deixar um abraço para o Marcos. Marcos, meu amigo, gosto muito de você. Parabéns pelo seu trabalho. O Marcos é uma pessoa fantástica, assim, gosto muito mesmo dele. E Felipe, o que você ali, quando você começou a empresa, você falou assim, eu quero focar porque a gente fala, né? O IoT é um universo. Você foi para a China, que está sempre mais para frente. O que levou a você falar, eu quero focar em água e eu quero focar em gás? Por que a Lager inicia a sua jornada com água e gás? Boa pergunta, obrigado. Água, gás e energia, né? Mas assim, o que aconteceu? Naquela época, né, nós estamos falando de 2010, eu buscava produtos, porque a gente ainda estava vivendo a crise de 2008, que foi aquela bolha, né? E que aqui chegou só a marolinha, né?
Mas eu vivia do mercado de eletrônica de consumo e com muita dificuldade de vender gadgets, né? Câmera digital, tablets, essas coisas estavam surgindo naquela época. E eu pensei, eu tenho que mudar um pouco o meu foco. Eu vou buscar produto que traga economia. Então eu não voltei só com medidores. Na época eu voltei também para comercializar lâmpadas de LED, que estavam começando nessa época, painéis solares. Só que o que aconteceu? O smart meter, de alguma forma, me deixou mais empolgado com esse nicho de mercado, né? E aí eu comecei mesmo com a energia elétrica. Energia? Buscando parcerias com as concessionárias de energia elétrica. E quando eu vi a dificuldade de se aprovar um modelo, um projeto, um modelo na Anatel, até o medidor no próprio Inmetro, né, uma burocracia, quase um ano gastando dinheiro só para você homologar um produto. Também, não tinha definição de padrão, Polônia, bem colocado. E por sorte, né, aí também é um momento, eu cheguei na Sabesp. E lá na Sabesp, assim, de verdade, a porta sempre esteve aberta para inovação, não importa o tamanho da empresa. Hoje, a Sabesp, ela sempre acolheu muito bem boas ideias de quem quer que seja. Né? E mesmo não tendo nenhum tipo de estrutura, né, a Lager, ela nasceu dentro da minha casa, do meu apartamento de 2 quartos. Né? Então, bati lá e eles falaram, olha, a gente está precisando de um sistema de telemetria, porque hoje a gente não consegue fazer uma obra rápida de individualização com a impressão de conta pela própria Sabesp. E essa tecnologia com válvula de corte, ela fecha perfeitamente com a nossa necessidade. E havia muita carência no setor do saneamento. Ainda há. Né? Enquanto lá no setor de energia elétrica, né, eu tentando entrar, já existiam tecnologias até de celular mesmo que se pagavam pelo tamanho do cliente ali dentro da energia elétrica. Na parte de água era muito carente, existia oportunidade. Né? No gás também havia carência, porém um mercado muito menor. Né, proporcionalmente falando, também, naquele momento. Hoje, por exemplo, o mercado explodiu de gás, né, nos últimos anos para cá. E era ali o meu varejo, era ali que eu ia começar o trabalho de formiguinha, condomínio a condomínio, shopping a shopping, indústria a indústria, até chegar aí a, hoje, 85 mil pontos instalados em mais de 300 condomínios na Grande São Paulo e outros estados. Água e gás. Água e gás, 85 mil. 85 mil. E em São Paulo? Muita coisa. Não, temos Nordeste, tem Curitiba também, um condomínio gigante que temos há 8 anos já instalado lá, que é o Flexacanto. Então, realmente, a coisa veio crescendo. E isso é uma história bem interessante, porque ali, bloco a bloco, né, passo a passo, a gente foi administrando esses pontos nesses condomínios, entendendo as necessidades de leitura e de tratamento de dados, né, para oferecer cada vez melhor uma eficiência para esses condomínios e moradores, minimizando reclamações, trazendo entendimento para eles de como funciona todo esse mecanismo de consumo. E quando a gente viu, a gente estava preparado para abraçar projetos maiores. Né, que foi quando surgiu a primeira licitação em 2019 da Sabesp abrindo as portas para instalar massivamente 100 mil pontos de uma vez, e a gente estava estruturado, né? A gente já tinha desenvolvido toda uma plataforma há anos, né, para gerir tudo isso. Eu ia fazer uma pergunta exatamente nesse sentido agora. Imagina, né? Você tem uma jornada que você vai instalar 100 mil pontos na sua frente. Como que você via, assim, qual é a tecnologia, principalmente que das verticais que o Murilo fala muito, de conectividade que você vai estar utilizando no seu dispositivo, visto que naquele momento estava começando a nascer as redes LPWA, que fazem muito fit nesse tipo de mercado, e como foi seu critério, assim, de decisão? Falei assim, olha, eu vou usar essa ao invés daquela outra, e por que você acabou optando naquele momento por a tecnologia que vocês instalaram? Essa pergunta é muito fácil de responder, porque a gente teve que ir pela única tecnologia que eu tinha disponível na época. Não tinha muita coisa. Não tinha muita coisa, que era a Sigfox. Entendi. Né? E é muito engraçado porque
a gente fala que a Lager tem mais de 10 anos, né? Esse ano a gente completa 13 anos de vida. Como que você fazia antigamente, já que não tinha as redes IoT como nós conhecemos hoje, Sim. as redes públicas, né? A gente montava rede própria, com um protocolo próprio. Então, usava a banda de 915, a frequência de 915 MHz. O Marcos ralou nessa época, né? Esse é o ponto, né? E a gente trabalhava com gateways próprios, Sim. né? Então, a gente montava uma estrutura de rede, uma LAN, não uma WAN, via radiofrequência dentro dos condomínios, né? Com os nossos gateways, e ali a gente ia tratando como o ratinho da caverna, né? Aí eu lembro que a Sigfox me convidou para uma convenção no Rio de Janeiro em 2018, quando ela estava lançando a rede dela aqui no Brasil, a rede pública IoT. E o Bertrand, que era o vice-presidente, se eu não me engano, da Sigfox nessa época, estava no Rio, e ele chegou: Felipe, vai vir um projeto da Sabesp, o que eu posso fazer para te ajudar? Naquela época eu estava com uns 50 mil pontos de medição individualizada, né, com as minhas redes próprias. Já era bastante. Né? Já era bastante, uns 250, 280 condomínios, entre shoppings, salas comerciais, não era só residencial, né? E com essas redes próprias. Mas sem capacidade de sair de dentro dos prédios, porque lá é que eu tinha o gateway que ia ler todos os nossos dispositivos, né? E eu falei para ele: você já ajudou. Mas eu quero te ajudar. Você já ajudou. Ele: como que eu ajudei? Eu nem te conheço, acabei de chegar aqui no Brasil. Eu falei: não, você montou uma rede pública para mim. Ou seja, eu posso sair da caverna agora. Eu posso sair de dentro do prédio e ir para a rua, né? Na época não se falava em quase nada, era só a Sigfox estava chegando, sabia-se de LoRa lá fora, e talvez, quem sabe um dia, o NB-IoT, que era outro protocolo Estava surgindo nessa época. Então, é aquele caminho. Que caminho que você foi? O caminho mais fácil e existente. Então, assim... Eu cheguei para o Marcos, né, e falei que é o meu sócio, né, e desenvolvedor dessa tecnologia. Falei: Marcos, a gente precisa mudar o nosso protocolo, porque quem é Lager? Né? Como é que eu, por mais que eu possa botar um gateway outdoor e dar cobertura, eu precisava da interoperabilidade. Eu sabia que ia chegar uma onda de rede pública no mercado e precisava ser compatível com essa rede pública para não ficar para trás, né? Ai, mas você vai me trazer trabalho, está tudo funcionando, não vamos reinventar a roda. A tecnologia está madura, o módulo funciona, a leitura de pulso é perfeita, temos uma antena fabulosa já na 4ª, 5ª geração da antena, na mesma frequência, né? Diferentes modulações, mas vamos desenvolver o mais rápido possível essa adequação do nosso módulo para as redes Sigfox e as redes LoRaWAN, tudo 915. Né? E aí o que aconteceu? Em tempo recorde, a gente saiu contratando gente e fizemos essa compatibilização do módulo maduro com a rede Sigfox. Foi aprovado com louvor pela Sigfox. O Zé Almeida deve estar nos escutando aí, que foi uma pessoa maravilhosa, nos ajudou demais. É o CEO da WND, que cuida da rede Sigfox no Brasil. Ele falou: olha, o módulo de vocês está classe 0, vai começar, vocês vão entrar assim de peito inchado né? Mas é porque já vinha de uma evolução do nosso rádio, né? Foram pequenos ajustes, não tão pequenos, mas foram alguns ajustes só para a gente compatibilizar com a rede pública. E eles fizeram um grande investimento no mercado para permitir que a gente pudesse realmente trafegar pela rede deles. E após 2018, quase um ano após, o grupo ATC, American Tower Corporation, decidiu lançar a rede LoRa no Brasil, colocando as BTS LoRa da Evernet lá nas torres, né, de celular, o qual eles detêm. Foi outro canal que nos permitiu também trabalhar uma cidade inteira, uma região metropolitana de São Paulo. Você imagina o tamanho da cidade, né? E você ir para a rua assim, com o seu dispositivo ali e captar o sinal a quilômetros de distância dessas torres, né? Então, assim, foi um desafio bem grande, mas foi o caminho mais fácil. Então, começamos com Sigfox, obviamente, né? Eu faço até analogia com 5G. Há quanto tempo, gente, o 5G... A gente vem falando de 5G aí, dessa nova tecnologia de
ultra banda larga, né? E que até hoje você não tem uma cobertura universalizada nos principais centros, não é verdade? Vai demorar muito para ter, né? E por quê? O que você acha? Infraestrutura. Vontade política, cultura do usuário. Infraestrutura. Um monte de variável, mas a infraestrutura é o pior, né? É o pior. Porque a infraestrutura demanda muito investimento. Né? E se você imaginar que nós temos mais celular no Brasil do que pessoas, a gente não precisa dizer que existe dinheiro para fazer a infraestrutura do 5G, né? Porque é um mercado bilionário. Né? Que dirá o IoT. Então, assim, empresas como a TC, como a Sigfox com a WND, foram muito corajosas, porque não haviam devices suficientes para saturar essas redes que trouxesse algum retorno a curto prazo. Então, foram corajosos de montar essa rede pública no mercado. É ou não é? Eu tenho até, puxando esse gancho dos desafios, né? Eu enxergo os desafios do mercado de IoT e eu queria saber de você, o que você acha, o quão difícil é convencer um síndico de que o teu medidor está medindo corretamente, né? O quão difícil é você cumprir as regras de auditoria, de compliance, de Inmetro. E eu estou puxando esse gancho do desafio, eu queria que você dissesse para a gente o quão é difícil fazer isso dentro do Brasil, no Brasil inteiro. Porque o device não é somente o hardware. Você faz o hardware, você faz o firmware, você faz a conectividade. E a gente está falando de uma coisa bem técnica. Mas tem o desafio cultural, que nem eu acabei de falar. Você também citou. O cara não acessa o aplicativo, por exemplo, ou de repente ele não compra porque ele não confia. Mas ainda tem aspectos tributários, ainda tem aspectos financeiros e legislativos que você precisa cumprir para entregar isso na ponta e não ter problema. Dá uma passeada aí em cima desses desafios aí pra gente entender como é que é estar há 13 anos no mercado fazendo isso com tanta excelência. A maioria das empresas no Brasil morrem em menos de 5 anos. E tá com alguém, né, Poloni, que tá há 13 anos no mercado tão novo e performando tão bem. E, cara, é uma honra. Uma honra estar aqui. Não, olha, gente, o convencimento ele vem através dos dados, né? Então, contra fato, não tem argumento. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente pensou quando iniciou esse trabalho era ter o máximo de informação possível daquele ponto telemedido. Não importa se é condomínio ou se é da rua, porque ali você consegue traçar perfis, né, e ter dados que podem sinalizar anomalias, né? Então, assim, hoje eu não abro mão, por exemplo, de ter várias leituras diárias de um cliente. Então, é muito engraçado. Quantas vezes eu fui pessoalmente conversar com moradores que me ameaçavam de processo. Eu não gasto R$400 de água, você está maluco? Meu vizinho gasta muito menos e mora muito mais gente. Então, esse tipo de comparação é muito subjetiva. Porque eu falava, você sabe se seu vizinho toma banho, meu amigo? Entendeu? Então, assim, você não sabe o hábito de consumo do seu vizinho. O que eu posso te dizer é em cima do meu equipamento. Né? A gente não fabrica os medidores, né? Isso também foi uma grande estratégia nossa. Nosso equipamento ele é compatível com qualquer tipo de medidor pré-equipado de água, de gás, né? Ou de energia. E com isso a gente teve muita flexibilidade de trabalhar esse dispositivo em diversos nichos, né? Mas nunca abrindo mão de várias leituras diárias. Porque eu chegava para o morador e falava assim, não me fala nada não. Eu vou te dizer como está marcando o seu medidor. Está ali, não estou lendo a tela dele, não é show de mágica. E eu falava para ele, diz ali para mim quanto é que está marcando. Aí ele lia lá, 56 metros cúbicos. Aí eu pegava o meu celular e mostrava para ele, quanto é que está marcando no sistema remoto. 56 metros cúbicos. Então, a minha leitura está perfeita. Mas o medidor pode estar com problema. Eu falei, amigo, o medidor é ferido pelo Inmetro, passou pelo IPEM, Instituto de Peso e Medida para chegar aqui na sua casa, é homologado pela Sabesp. Tá, não vamos brigar contra a ciência, contra... O mundo está errado, né? O mundo não está errado, né? Aí... Enche um balde de 10 litros aí. Ele enchia lá um balde de 10 litros da casa dele e mostrava assim, quanto está marcando? 10 litros. Quanto marcou no medidor? 10 litros. Então, o medidor está com a metrologia perfeita. A leitura remota está perfeita. Agora, posso te ajudar? Eu lembro que nas nossas conversas, né, Felipe, que você trouxe também um dos cases que as pessoas não sabem, né, que é da parte quando você está medindo gás,
que em períodos de frio, Nossa. quando você tem que subir a temperatura daquele... Todo ano, Poloni, todo ano, nos meses mais frios, a conta de gás aumenta para os moradores. Por quê? Aqui em São Paulo, principalmente, né, o frio se prolongou. Em novembro a gente estava sentindo frio aqui, verdade. não é? Não fez verão. E as pessoas estão acostumadas a olhar o valor da conta, não a metragem cúbica que foi consumida. E qual é o grande vilão do gás? O aquecedor de passagem. Sim. E todos eles são eletrônicos. Você bota lá 38 graus, 40 graus. Né? E aí quando você coloca lá a temperatura, o aquecedor ele vai trazer esse conforto térmico para você. De que forma? No verão a água desce lá 20, 25 graus de temperatura da caixa d'água, ele aquece aquela água rápida, queima pouco o gás. Agora, quando ela desce a 15, 11 graus de temperatura no inverno, pegando forte aqui em São Paulo, ele vai queimar muito mais gás para chegar naquela temperatura do conforto que você programou. E, consequentemente, queimando mais gás, você vai gastar mais gás. Todo ano, começa mês de maio até agosto, setembro, o nosso call center explode. Com Procon, reclame aqui, cobrança indevida, vou processar vocês. Acabou que a Lager, por ser uma empresa de individualização no seu início, não hoje, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, ela acabou virando uma mini concessionária de 85 mil clientes de água e gás. E isso acabou trazendo esse conhecimento dessas curvas de consumo nos meses mais frios e os contra-argumentos, né, para as pessoas. Olha, está muito frio. E aí a gente, com dado, né, são os desafios. Como é que a gente convence? A gente fala assim, o que acontece na sua casa terça e quinta que seu consumo de água aumenta? E é o dia que chega a minha diarista. Então, você está fazendo muito ciclo na sua máquina de lavar. Então, a gente virou até um consultor de eficiência e de economia para os apartamentos. E quando isso entrou no mundo das utilities, todas essas ferramentas já estavam disponíveis. Através das nossas dores, nós sabíamos as dores das concessionárias, né? Então, assim, de uma certa forma, a gente se preparou ao longo dos anos, né? Você tocou num ponto que eu acho que é bastante importante, falando um pouco mais de cliente, né? A gente e o nosso público queria saber, né? Que o mercado está colocando diversos dispositivos desse para você monitorar. E quais são os benefícios que a população ali ela consegue se medir com esse equipamento instalado na sua casa. Então, você vai ter lá, vamos supor, mais para frente você tem um medidor de água que você consegue ver em tempo real, um medidor de energia que você vê em tempo real, um medidor de tudo vai estar em tempo real no aplicativo. Então, quais são os benefícios aí que você imagina ou que você já vê hoje a população sendo beneficiada com esse tipo de solução? Sim. Eu posso falar dos dois lados, tanto das cidades e concessionárias quanto da população? É o seguinte, do lado das concessionárias e das cidades inteligentes que estão adotando essas tecnologias, a eficiência operacional, né? Então, assim, mais do que... o custo de um leiturista é muito baixo. Se alguém pensa, vou usar essa tecnologia só para substituir o leiturista, está empregando errado a tecnologia. Ela vem para trazer ganhos operacionais, né? Onde você torna uma rota de um leiturista mais eficiente porque você sabe que em determinada região tem mais índice de fraude. Você faz uma regulação da pressão e da distribuição de água na cidade analisando o perfil de consumo de cada bairro. Tem bairros mais periféricos que as pessoas acordam 4 da manhã para tomar banho para vir para a cidade trabalhar. Então, lá, uma reguladora de pressão, você tem que... Depois eu explico melhor o que é isso. Você tem que regular ela para bombear mais água naquele bairro a partir das 4 da manhã. À noite, 10 horas da noite, ela tem que diminuir essa pressão de bombeamento, senão você estoura os canos. Então, assim, essas perdas técnicas e não técnicas são muito caras para as companhias. A Sabesp vai buscar água a 300 quilômetros de São Paulo, né? E a cidade cresce 5% ao ano. Então, se você não tiver uma melhor eficiência nessa distribuição de água, o seu custo de produção de água é infinitamente maior. Então, vai muito além ali daquele pontinho onde você está tomando a leitura. Mas conhecendo a fundo o perfil
do seu cliente, desde a Dona Maria ao grande hospital, né, é que você vai fazer melhor essa distribuição e vai ter água a longo prazo, né, disponível para todo mundo. Né? Do lado do morador ou do consumidor, é o que eu falei no início da nossa conversa. É você ter o controle da sua mão, você ter a transparência com a concessionária. É cultural no Brasil a gente achar que a concessionária está lesando a gente, que está cobrando indevidamente. Muita gente já me perguntou, Felipe, como é que pode você vender bem um equipamento que economiza água se a Sabesp vende água, se a Sanasa vende água, são todos clientes nossos lá, né? Uhum. Cagepa vende água e eles estão dando controle para o cara gastar menos água, isso é incoerente, eles estão perdendo receita. Não, eles estão ganhando receita. Porque melhor do que você gastar mais dinheiro com obras faraônicas de estações de tratamento, bombeamento, elevatórios, etc., é você conscientizar a população a usar o necessário. Porque tem mais gente chegando na cidade. E essa gente vai consumir essa água que o outro economizou. Então, e para o morador, alarmes de vazamento. Eu, na minha casa, aconteceu com isso comigo uma vez. Eu deixei uma mangueira aberta. Né? Na verdade, não deixei a mangueira aberta. A ponta da mangueira estava travada, mas a conexão dela de engate rápido na minha torneira soltou. E aquela água ficou ali, horas a fio ali, jorrando em cima da grama. Eu recebi, porque eu boto na minha casa esse sisteminha de monitoramento. Eu recebi, igual o Murilo falou lá, que ele recebeu na plataforma, um alarme de fluxo contínuo ali no meu hidrômetro. E eu corri para casa, a mangueira não era que ela tinha estourado, ela tinha soltado o engate. Eu não ia ver esse consumo, porque a grama bebeu toda essa água, absorveu tudo. E aí estava fora da sua casa, não ia ser nem entrar na Ninguém sua ia ver. casa, né? Agora eu te digo, uma pessoa que não está em casa, não está monitorando, e ela chega em casa, não tem vestígio, igual teve lá do fogo que caiu. Ficou vazando no o que você vai fazer? Você vai brigar com a concessionária, vai entrar na fila lá da agência, vai brigar, e no final você realmente teve esse consumo. E se você prova para a concessionária que você houve um vazamento na sua casa e você corrigiu esse vazamento, eles não te cobram o esgoto, que é metade da conta. Aqui em São Paulo. Em outras situações tem uma outra proporção. Mas isso é importante, porque até numa detecção de uma anomalia, de um vazamento na sua casa, você também pode ter um valor reduzido da conta que você teria em função de um vazamento, se você provar que você corrigiu o problema. Você trouxe o de água, né? Agora imagina que o de gás. O gás é muito mais perigoso. Nossa, nem então, se fala. Eu imagino que você, com essa sua jornada toda, você deve ter vários casos que podem ter acontecido, mas imagina, a pessoa sabe que ela saiu para trabalhar. Aí, de uma hora para outra, não tem ninguém em casa. Como é que aqui esse medidor de gás aqui não para de rodar? Ou seja, ele deixou o gás aberto, e isso pode ter um problema muito sério. Um fogão ligado, por exemplo. Quantas vezes a gente já saiu correndo de casa por alguma emergência e deixou lá o fogo ligado, né? Então, ali, um fluxo contínuo constante no medidor, isso é um alarme de anomalia que tem no nosso módulo. E ele imediatamente detecta isso e ele sobe uma flag na plataforma. Aí entramos naquela velha história. Se não tiver alguém monitorando, seja o próprio usuário do equipamento, ou alguém no backstage, né, lá no bastidor, verificando isso, se não houver essa troca, aí você não está fazendo uso pleno da tecnologia e jogaram dinheiro fora. Não é verdade? Isso é verdade. Antes de eu fazer a minha próxima pergunta, o Murilo, quando ele já abre esse caderninho, vai vir uma pergunta extremamente cabulosa. Eu queria entregar aqui para você, o nosso IoT também isso aí presenteia com coisas. Estou entregando aqui para você em primeira mão. Esse daqui é um café IoT GoCast. Café especial. Então, um café especial. Quem quiser experimentar o café que a gente toma aqui no IoT GoCast, pode entrar aí no nosso site, né, Murilo? Isso aí, IoT GoCast. Esse daqui é o café do IoT GoCast. Quem quiser entrar no site, já vai estar lá para você conseguir comprar. www.iotgocast.com.br. E esse é um presente de coração nosso, que eu tenho certeza que você gosta bastante. Obrigado. Eu adoro especial, mesmo. Uma torra especial. Essa é a rede grão.
que é um dos nossos parceiros aqui, que eu faço parte desse grupo também, trazendo mais esse item aqui para o nosso podcast. Muito obrigado. Vou tomar com os nossos clientes lá na Lager. Vai ficar lá numa posição especial. Obrigado. Muito legal. Pra gente é uma honra. Bom, eu queria puxar o gancho do que você falou. Eu vim da favela, né? Acho que tá bem claro, então, a minha origem. A gente comenta bastante disso nos outros episódios. E você gerou em mim uma saudade de algo que eu não quero viver mais, que é tomar banho 4 horas da manhã. Quando eu morava na favela, eu digo favela, assim, na comunidade, né? Sim, claro. Cara, eu tinha que acordar para tomar banho 4 horas da manhã, porque 8 horas da manhã não tinha mais água. Você abria a torneira, saía assim, o pessoal fala, perdão da expressão, mas é um mijinho, né? Saía um filetinho. No final de semana, a gente tinha que lavar o carro 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, porque 11 horas não tinha mais água. Aí eu lembro que eu ia dormir, à noite, meia-noite, escutava o barulho, a caixa d'água enchendo. É a válvula reguladora de pressão. A água só voltava à noite. E a gente tinha que passar em casa com 5, 6, 10 pessoas dentro de casa o dia inteiro. Só com uma caixa d'água, cara, racionando na água, né? E eu acredito que muito disso, naquela época se falava a Sabesp, ou pelo menos era o burburinho que acontecia na comunidade. A água chega fraca porque tem muito gato no caminho, né? Eu acho que a medição inteligente resolve um pouco desse problema, que são perdas técnicas, né? Pelo menos no mapeamento, com certeza é possível ver. Mas uma coisa que a gente não ouve falar tanto quanto era há 10 anos atrás, que eu acho que no começo da Lager, e pelo que a gente está conversando, eu estou entendendo que você é um pouco responsável por isso. A gente já não fala tanto de racionamento de água, como se falava tanto tempo atrás. O sistema Cantareira aí acabou de bater o recorde de mais de 70%, 78% do volume, sim, coisa que não acontecia há mais de 10 anos, né? Então, não por conta da falta de água no sistema de abastecimento, mas existia racionamento da água por conta de utilização nas periferias. Fechava-se a água de um bairro para poder dar pressão para abastecer o outro bairro, e isso era meio que um rodízio. Conta um pouco para a gente disso, como é a sua influência nisso. Nas últimas reuniões, até com as concessionárias, aí eu não falo só Sabesp, são todas, tá? Sanasa, Cagepa, Copasa, todas elas têm um trabalho. O sistema hídrico de uma cidade, ele é igual às artérias do nosso corpo, eles têm regula a pressão, né? Que a própria gravidade puxa o nosso sangue para baixo, que se a gente não tivesse essa regulação de pressão bombeada lá pelo coração, né, que são as bombas do sistema hídrico, né, e você não regular a sua pressão, o que você faz? Ou você tem um aneurisma, um derrame, que é o vazamento nas cidades, ou você tem a queda de pressão e você desmaia. Exato. A mesma coisa, a cidade é como se fosse um ser vivo, com esse bombeamento de água, como se fosse do sangue, e você precisa ter um sistema inteligente que regula a pressão para não estourarem os canos, porque a água custa caro, tão caro quanto energia e gás, né? São químicos, todo um processo de tratamento dessa água limpa, maravilhosa que a gente tem, graças a Deus, né? E que se você não tiver uma inteligência por trás dessa distribuição de água com regulação de pressão, vai faltar água em algumas periferias, ou até mesmo no meio da cidade. Não é porque é periferia, não. Não, né? Tá? Assim, tem um bairro muito próximo à Lager, que se chama Jardim Prudência, que ele fica na alta de uma colina. Então, assim, quando se reduz pressão em toda a região nobre em volta, que lá também é região nobre, que é o Jardim Prudência, 10 horas da noite já falta água lá. Porque as reguladoras de pressão diminuem a pressão da rede justamente para evitar que à noite todo mundo dormindo e feche as torneiras, pressão, né? E tal, continua bombeando água na rede, essa tubulação pode estourar. Ou se você tem microfissuras, em vez de ficar aquela gotinha, vai sair um jato. E a Sabesp
perde milhões e milhões e milhões de litros de água, né? São 10 milhões de ligações, né? Só nesses pequenos vazamentos. Imagina com a pressão alta no cano. É verdade, né, que a perda chega até 47% aqui em toda não. a cidade? Em São Paulo não, mas a média do país é em torno de 40%. Cara, você tem noção? Coisa. Uma empresa que perde 40% da sua produção, por isso muitas cidades sofrem com falta de recurso. Porque, assim, é um ciclo vicioso. Não tem recurso, e aí a água vai embora, e aí não consegue universalizar nem a água, nem o esgoto, né? Por isso o marco do saneamento foi tão importante para permitir que a iniciativa privada viesse com um investimento pesado para esse setor e permitir que essas empresas utilizem e invistam em tecnologia para melhor distribuição. Né? Então foi um marco maravilhoso. O Brasil não pode ficar só dependendo de recurso público para investir. Só que o setor privado, principalmente os fundos, precisa de uma contrapartida do setor público. Né? Então a regulamentação ela é fundamental para usar a tecnologia e permitir a maior eficiência. Né? E aí, voltando ao assunto lá que você comentou, hoje a Sabesp tem uma equipe de inteligência, um departamento inteiro para justamente estudar. Antigamente, como é que você estudava sem os dados? Né? Eu acho que aquele bairro o povo vai dormir 10 horas da noite. Eu acho que no outro bairro ali o povo acorda às 7 horas da manhã. E muitas vezes esse estudo vai por suposição. Quando você começa a espalhar o IoT com sensores de pressão, sensores de vazão, macromedição, que é o nosso dispositivo hoje dentro de bueiro, tem até alguns casos engraçados depois para contar, né? O trabalho é herculano de você sair para a rua, porque você não instala só no cavalete da indústria ou da Dona Maria. Hoje a gente tem instalações na Sanasa, por exemplo, em espaço confinado, a 9 metros de profundidade, no meio do asfalto. Tem que ir com 3 pessoas, botar tripé. Felipe, você passando essa parte de instalação, acho que eu tenho uma pergunta, o nosso público deve ter essa vontade de saber também, porque imagina, você está chegando numa casa, num condomínio, no que for, você tem um medidor tradicional lá, né? Isso. E aí como que é o trabalho da Lager? Vocês substituem esse medidor e como que vocês conseguem recrutar essas pessoas para poderem estar fazendo essa substituição? A gente sempre fala, um dos viés do IoT é pessoas para fazer com que isso aconteça. Exato. Eu acredito que São Paulo é uma cidade muito grande, mas também tem cidades que vocês atendem em outras regiões do Brasil. Como que é o processo de substituição de um medidor e a capacitação desse profissional? Porque você está mexendo com gás, que é extremamente perigoso. Então você tem que ter talvez as pessoas capacitadas e a água que, se você também não souber fazer direito, você faz uma bagunça bem considerável naquele local. Sim. Com exceção da água, o gás e a energia, principalmente os medidores de gás, eles sempre vêm pré-equipados para você acoplar a sua tecnologia de leitura, né? Nos medidores, a gente fala, são pré-equipados. Porque eles já vieram na primeira instalação, ele já começou com uma padronização para já deixar meio que habilitado para você colocar essa próxima tecnologia, mais ou menos isso? Eu não sei muito bem da história, mas por curiosidade, todos os medidores de gás que existem no Brasil são pré-equipados, ou seja, ele já tem ali um localzinho perto do rolete lá do display, onde você encaixa um sensor de pulso que, conectado no nosso modo já de frequência, transmite todos esses dados para as nuvens, né? O sensor Hall, né? É o sensor Hall. O pessoal usa RID, Hall ou indutivo, né? Nossa, agora vocês mataram aqui É técnico. Agora... Vai lá no nosso site, baixa o nosso glossário no iotgocast.com.br que você vai entender o que a gente está falando. Bom, e aí no gás fica mais fácil, não há necessidade da troca do gasômetro, a não ser que ele esteja travado, esteja muito antigo. Muito né, antigo. Agora a energia elétrica, os mecânicos, né? Esses também não têm nenhum tipo de conexão com alguma tecnologia externa. Agora, os eletrônicos, a grandíssima maioria, já tem seus protocolos de comunicação que você pode acoplar o modo direto para receber essa informação, ou na saída ótica lá você coleta os pulsos. Na água, a grande maioria que foi instalada no campo há décadas, né? Olha, a gente já encontrou medidor de 1970 na rua.
né? Já dá para pegar e levar até para o museu, né? Eu tenho, no Rio de Janeiro, uma vez, o pessoal da SEDAI me deu de presente um medidor importado da Inglaterra, de bronze. Eu tenho como troféu lá, eles me deram de presente, coisa mais linda. Virou antiguidade. Tiraram de uma casa na Gávea. Aquelas casas que, sabe, antigas, tombada, do Barão, né? Do Café e tal. Né? Exatamente. Existia até hoje. Ou seja, para vocês entenderem, como eu falei lá no início do programa, a questão do setor mais carente era o saneamento, e por isso nós acabamos enveredando por esse caminho que tinha mais oportunidade para a gente. E, por exemplo, cada concessionária tem o seu cadastro de clientes e sabe qual tipo de medidor. A Sabesp, a grande maioria dos medidores que ela colocou no campo já nos últimos anos, ela troca a cada 5 anos, esse é o caixa registrador dela, então ela mantém aquilo sempre novinho lá na ponta. A maioria dos medidores já são pré-equipados para você chegar com a telemetria. Quando não são equipados, ela faz sempre uma licitação para a troca desses medidores. Em ambos os casos, a gente tem feito esse serviço, ou acoplar o rádio em cima, ou fazer a troca completa do equipamento. Tá? Na troca completa do equipamento, nós precisamos basicamente do instalador hidráulico. Então, a gente busca aí no Senai, que é um grande parceiro nosso, profissionais qualificados, com cursos técnicos de instalação hidráulica e de gás. Né? Agora, na parte da tecnologia é muito simples, porque, lembra, a gente durante anos veio desenvolvendo a tecnologia para facilitar o nosso dia da instalação. Então, é um produto muito plug and play que você configura através de um celular. Tá? Então, assim, não precisa muita qualificação, a não ser que você tenha que fazer toda a instalação hidráulica mesmo, a adequação do cavalete ali, do hidrômetro. Você tem uma ideia? Na instalação do módulo, a nossa equipe leva em média 2 minutos para a troca do equipamento e a configuração completa com o nosso aplicativo e plataforma. Quando tem a troca do equipamento, em média 15 minutos. Equipamento não, o medidor, pela instalação de um novo. Incrível. Então, assim, isso vem de um aprendizado, né? Vocês já instalaram bastante coisa em campo, Chegamos no mês passado a 210 mil instalações. É o estado da arte na implantação de IoT, né, cara? É a melhora contínua, né? Já sabe como que tem que fazer, já tem as lições. Tudo, né? Não tem mais o que inventar. Eu lembro que uma coisa que é bastante interessante para a gente trazer aqui, que vocês fazem um controle, né, de como que estava antes e como ficou depois. Sim, é porque o aplicativo, como ele segue todo um roteiro de instalação da nossa equipe, ele é obrigado a tirar foto antes, foto depois, o cliente que recebe o equipamento assina, tudo ali através do equipamento, e é por isso que a gente consegue ter essas métricas, quanto tempo leva um, quanto tempo leva outro, e entender essa performance. Eu até vejo muito nas licitações que saem por aí, empresas especializadas como a nossa, né, que vão para o mercado para instalar esses equipamentos, fazem uma conta muito simples. São, 1.000 instalações, 20 mil instalações, quanto custa o instalador, ele vai levar mais ou menos isso e vai para a rua e quebra a cara. Pra vocês terem uma ideia, durante a pandemia, que a gente estava instalando os 100 mil medidores pela Sabesp, nós tivemos que voltar em 75% dos clientes. Então, em 75 mil clientes eu voltei. Caramba! Qual o custo disso? Né? Gasolina, estacionamento, o tempo daquele instalador. Então, era para a gente teve que dobrar a equipe no final do contrato para poder atender às metas, né, de instalação do contrato, para não Isso tomar multa. Não estava previsto. Não estava previsto. Então, assim, quando o pessoal que pretende fazer algum projeto massivo de IoT no mercado de saneamento, do gás ou da energia, contabilizem com muita seriedade o tempo de execução do projeto e todas essas variáveis que podem vir. Não é só chegar lá, bater na porta e falar, vou trocar seu hidrômetro, que o morador ou a instituição vai permitir a sua entrada. Né? Às vezes, no Rio de Janeiro, a gente foi tentar instalar lá pela EGEA um piloto de 10 mil peças, chegamos na Zona Sul, né? Teve local que a gente teve que voltar 5 vezes. Falou, o quê? Não vai meter a mão no meu hidrômetro, não? Vocês vão fazer um gato aí, vão fazer não sei o quê lá. Ainda mais no Rio de Janeiro, todo mundo com medo de violência, etc. É um desafio muito grande você conseguir convencer a pessoa a trocar o equipamento ou até
ser atendido para realizar essa troca, né? Agora eu fico imaginando essa volumetria de informação que você joga para uma nuvem, para um Big Data. A gente sempre gosta de trazer... E a segurança desses dados, ô Felipe? Como que vocês controlam toda essa parte de segurança, essa quantidade, essa volumetria de informação de 200 mil medidores chegando para vocês? A gente processa hoje quase 80 milhões de leituras, porque assim, por mês. Porque a gente não está falando só de uma leitura mensal como é hoje, né? São várias leituras diárias, muitas de hora em hora, multiplicado por 200 mil, mais os 85 mil da medição individualizada. Então, vocês imaginam, a gente vai chegar até o final desse ano com quase 500 mil de equipamentos instalados na rua. O Big Data violento, né? Existe muita informação na nuvem. Nós utilizamos hoje a AWS, né, a Amazon, como a nossa escolha de vocês. A nossa escolha, a nossa estrutura de dados. São máquinas dinâmicas que elas vão sendo adicionadas para tratar esses dados. Então, o processo é muito tranquilo, ultra seguro, né? Todas as grandes corporações usam a AWS. A gente usa tem as ISOs necessárias de proteção de dado. E questão de LGPD, a gente não fica com dado nenhum do cliente. A gente só tem um número de matrícula das concessionárias. Então, eu tenho aquele número, é o 01, 02, não tem nome, não tem telefone, não tem CPF. Então, na nossa base de dados, é muito fácil. Anonimizada, né? E a gente tem um responsável de LGPD também que cuida para que sempre manter nessa mesma linha. É até uma obrigatoriedade contratual de todas as utilities, né, para conosco. Até hoje, os síndicos de condomínio, hoje o corpo jurídico, até de um condomínio pequeno de 50 casas, ele entra muito nessa questão. E ele quer saber disso daí, né? Quer. Não, e existem muitos casos também do síndico que não sabe disso aí. E entra em contato conosco. Não, porque eu quero a leitura de todos os apartamentos, que eu quero saber se fulano está gastando. Eu falei, eu não guardo essas informações. Eu só guardo um código e os números, e infelizmente eu não posso passar nada para o senhor. Muito legal. Eu acho que tem um ponto que é importante também disso tudo, que é talvez uma das dificuldades desse tipo de mercado, que é também a parte da fatura. Falando da fatura que vai para o cliente. Quem é que faz a emissão ali da fatura? A Lager tem algum envolvimento com isso daí? Não tem? Porque eu sei que eu estou falando da parte de utilities, e utilities sempre tem a parte do faturamento, e eu sei que tem nesse mercado tem uma dificuldade entre as concessionárias, quem que emite a fatura, como que emite, quanto que é o tempo. Então, as concessionárias elas já têm os seus sistemas de faturamento, de billing, né? Então, você tem Oracle, você tem SAP. A nossa plataforma é de gestão de leitura e dos dados que chegam dessa leitura. Então, existem APIs que vêm desses sistemas de faturamento, vêm buscar esses dados de leitura e de fechamento de conta direto da nossa plataforma. Legal. Então, a gente não precisou criar nenhum sistema novo, reinventar a roda para faturamento. Enquanto as concessionárias ou condomínios, indústrias que querem fazer algum tipo de rateio, né? Aí sim a gente tem um sisteminha próprio que faz esse rateio e gera essas contas para inserir num boleto condominial, etc. Mas isso é a pedido do cliente. As grandes corporações já têm o seu sistema de faturamento e são integrados via API para esse fechamento. Muito legal. Bacana. Incrível, mas a gente já está falando há 1 hora. Como o tempo voa, né? Mas eu tenho mais uma pergunta aqui, que é o tema da moda. E como você está há 13 anos no mercado, você deve ter passado por diversas dessas modas, não no sentido pejorativo, né? Mas ecologia, Eco-Rio, né? O Dia Internacional da Água, coisas correlatas assim. E hoje a gente tem meio ambiente, sociedade e governança. A sigla que todo mundo gosta de usar é ESG, né? Tecnologias sustentáveis tem tudo a ver com isso, né? Como é que você enxerga esse negócio de ESG? Você acha que é um termo que vai se normalizar? É uma coisa que já existia e deram um nome novo? Ou é algo que está criando uma tendência e isso vai gerar um valor aí a longo, médio prazo, não sei? Eu acho que veio para ficar, não tem jeito. Hoje, realmente, a população não para de crescer, né?
nós temos que ter uma consciência ambiental e ter boas práticas e boas políticas ambientais. E as grandes empresas, elas já adotaram essas práticas, existem departamentos ambientais, né? Você pegar principalmente mineradoras, né? A gente hoje tem alguns clientes na área de mineração e os nossos equipamentos são praticamente todos usados nessa área ambiental, né? Para você poder ver a quantidade de dejetos, né, que estão saindo da indústria e poder reportar isso de uma forma muito eficiente para o governo, para os órgãos de fiscalização, né? Uma das empresas do grupo é muito focada no agro, vamos ter uma outra conversa sobre isso. No agro, por exemplo, a gente tem um dispositivo que monitora toda a vida do gado, né, através de um brinco, com geolocalização, as vacinas, tudo em tempo real, né? Se o animal está se movimentando, se ele está tendo conforto, se ele está sendo criado em áreas que não são permitidas, porque hoje você pega um GTA, ele é feito à mão. Então, imagina você ter um controle que aquele animal que foi para o abate, ele não foi criado em área de desmate, né? Então, de desmatamento. Murilo tem bastante conhecimento sobre esse assunto, né, Murilo? E essa solução que ele está falando, eu sou um fã da solução, sou fã do brinco do boi, desde já comecei assim, né? Mas é tokenizada. Sim. Então, do começo via ao fim, blockchain. via blockchain. É imutável o dado do boi. Então, para o frigorífico, por exemplo, ele pode comprar o boi lá no desmame e ele tem certeza que é o mesmo boi até o abate. Do ciclo da vida dele completo. Isso é muito que vacinas ele tomou. E até mesmo, a gente passou agora pela crise do Covid, né? Você fazer, não é ESG talvez, mas o monitoramento da temperatura das vacinas, isso foi aplicado na época, né? Não pela nossa empresa, eu soube de cases no mercado, né? Que você ter ali o controle, realmente o dado, sabendo que aquela vacina não passou daquele limite de temperatura, que você não precisa descartar milhões daquela vacina porque você achou, né? Recentemente, né? Recente não, alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, nós tivemos uma doença nos cavalos aqui no Brasil, a doença do momo, né? Aonde chegavam na sua fazenda e se achassem que, porventura, talvez algum cavalo passou perto da doença, ele sacrificava seu cavalo. Tipo a fitosa do cavalo. É a doença do mormo, que é altamente contagiosa no ser humano. Caraca. E não ficou nunca comprovado que existia algum tipo de mormo no Brasil. Simplesmente chegava alguém do departamento de agricultura e matava teu rebanho inteiro, que você levou anos evoluindo na genética e tudo. Animal de altíssimo valor. De altíssimo valor. Então, você imagina. Sem contar o crime, né, de sacrificar um animal à toa. Né? Então, a tecnologia, gente, não tem mais para onde fugir. Né? E ela só vem a somar. Né? Você puxando isso, Felipe, eu acho que eu tenho uma pergunta aqui. Como que a Lager ajuda, né, outras empresas e como que ela incentiva outras empresas nessa parte do desenvolvimento tecnológico? Falar um pouco como ela contribui para que esse mecanismo, esse ecossistema de IoT se permaneça, né? A gente nunca enxergou nenhum concorrente, nenhuma outra empresa desse ramo, assim, como um concorrente de fato. E a gente sempre realizou parcerias com diversas empresas, startups, empresas até consolidadas do mercado, fazendo uma negociação no sentido de ser, num ganha-ganha, de ceder parte do nosso conhecimento, não para o desenvolvimento de um produto novo, mas sim da utilização de alguma ferramenta que a gente tenha, seja software, seja hardware. Quantos concorrentes, né? Entre aspas, né? Porque a gente não consegue abraçar o mercado todo. É um mercado muito promissor, não para de crescer. Chegaram até a gente, vamos fazer uma parceria, eu tenho uma plataforma, posso comprar seu rádio? Pô, seu rádio tem uma antena excelente, já a 9ª geração dela, eu sei que eu vou ter uma excelente performance no campo, vamos fazer parceria. Olha, eu não posso atender meu cliente agora, aconteceu isso com uma empresa no passado, a MRTech, ela chegou para a gente, o Wellington, olha, Felipe, eu estou com um cliente aqui que tem uma quantidade muito pequena, eu não vou conseguir produzir
produzir para atender ele. Atende você, mas o cliente é meu, tá? Eu falei, não tem problema nenhum, atendo agora, depois ele volta para você. Eu não vou roubar seu cliente. E assim, eu acredito muito nessa cooperação. Legal. E ela vem muito forte. Eu quero aproveitar até comentar sobre a ABINC, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Ela ocorre muito forte até dentro da ABINC mesmo, né? Eu conheci o Murilo dentro da ABINC, não foi, Murilo? Exato, foi no então, IoT, Open Labs. Open Labs da TC. Então, assim, é tão bacana você poder cooperar e realizar junto, compartilhar o mercado, trocar experiências, né? O Murilo, a Fuse IoT, por exemplo, ela trabalha em mercados que a gente não é o nosso nicho de mercado, não é o mercado que a gente entra ou teria vontade de entrar e cooperamos para o sucesso mútuo. Porque eu acho que o recado é, se você fica muito fechado, você também, se alguém está criando algo muito legal, você também não está sabendo. Né? Então, quando você promove a inovação e se mantém como uma empresa aberta para conversar e troca experiências, eu acho que todo mundo cresce junto. Exato. Né? E por isso que o Brasil está aí na vanguarda aí de conseguir ser aí um dos países que mais está conseguindo, de fato, realizar o IoT. Isso é verdade, isso é verdade. Uma vez chegou um executivo da Sigfox, num dos nossos primeiros projetos, ele falou para mim, Felipe, você sabia que aqui no Brasil, só com o seu projeto, você não, né? O seu grupo lá, sozinho, tem mais device instalado da Sigfox do que a América inteira. América, tá? Aí eu estou incluindo Canadá, Estados Unidos, México. Incrível. Né? Então assim, eu estou falando há 3, 4 anos atrás, né? E onde a gente já tinha volume. E isso é muito gratificante, né? Isso não tem preço, porque é a realização de um sonho, gente. Comecei no fundo de quintal, literalmente, e fomos investindo. Isso é um ponto muito importante. O Brasil, todo mundo acha que o Brasil não tem tecnologia, tem sim, de ponta, excelentes profissionais. As nossas universidades, né, elas formam profissionais maravilhosos, no Inatel, lá em Santa Rita do Sapucaí, Cefet no Rio, né, PUC, entre outras, Mackenzie, né, que eles vão morar fora do país, gente. E por que eles vão morar fora? Desenvolvedores, né, seja de hardware, de software, mecatrônica, porque falta recurso para investir em inovação, falta recurso, falta apoio. Né? Todo recurso que nós aplicamos no crescimento da empresa veio de recurso próprio. Verdade. Deixamos de trocar carro, deixamos de jantar fora, às vezes com a namorada brigando, com a esposa, para investir no nosso sonho, no nosso negócio. E hoje, graças a Deus, né, consegui passar aí pelos altos, sombra da morte. Exatamente, né? E não é só sorte, não é só competência, né? É tudo junto. Verdade. Né? Já estamos aqui há 1h10 praticamente. A gente tem que fazer esse programa em Marte. A hora é mais longa. Eu acho que chega na hora que o Murilo aí faz um dos recados aí para fazer nosso... Acho que é o que a gente faz com todo convidado, né, Polônia? Pedir para que você dê a palavra final, assim, né, para a nossa audiência. E eu gosto de explicar quem é a nossa audiência. Nós temos o garoto do Senai, que está montando uma startup, que tem um sonho, que está vendo o Arduino funcionando e está maravilhado. E muitas vezes acha que aquilo vai se tornar um produto e ele está no começo de uma longa jornada que a gente, graças a Deus, já percorreu, né? E a gente está aqui justamente para ajudá-los. A gente tem o dono de empresa que está querendo inovar, que está olhando para o mercado e não está sabendo como fazer, que a IoT é intangível para ele, é caro, é difícil de usar e, na verdade, é o contrário. E a gente tem um investidor que está olhando de cima para tudo isso, doido para investir em seguro no mercado. Então, essas são as 3 principais audiências, né? Existem várias outras pessoas do ambiente comercial, gente do agro, gente que é vendedor de IoT, gente que tem vontade de ser vendedor de IoT, tem de tudo. Mas esse é o grosso. Então, baseado na tua experiência, baseado em quem é o Felipe, o Felipe
humano, o Felipe executivo, que visita o Brasil, que visita diversas culturas e negocia a IoT com grandes empresas, com grandes concessionárias, participações públicas e privadas. Eu acho que isso é complexo pra caramba para fazer. O que você pode dar de recado final, de conselho, de dica para essas pessoas que estão olhando o mercado de IoT? Bom, para a população desenvolvedora, né, vamos dizer assim, os jovens que estão pensando em entrar nesse mercado, eu diria que sigam, se é o sonho, sigam esse seu sonho, invistam o seu tempo, acreditem. Diversas vezes durante o desenvolvimento da nossa empresa a gente pensou em desistir, trocar de ramo, mandar currículo para mercado. Mas o IoT tem muito para crescer, né? É uma tecnologia que veio realmente para revolucionar, né? Ele veio para democratizar a tecnologia, de verdade. Numa conectividade ultra barata, dispositivos cada vez mais baratos, né, que permitem sim essa interoperação entre equipamentos de forma automatizada. Existe uma carência gigante no mercado de se encontrar profissionais que possam atender a demanda de tecnologia. Os melhores qualificados estão indo embora do país. É difícil demais de a gente segurar talento lá na empresa. E para os empreendedores, venham para esse mercado, porque ele é muito promissor. Tem negócio para todo mundo, de todas as áreas, agro, biomedicina, você tem IoT para as cidades inteligentes. Então, assim, é o futuro. Só que ele já começou, né? E para os órgãos governamentais, acreditem, existe um adensamento sendo realizado de cobertura, que vai permitir essa tecnologia ficar cada vez mais eficiente do ponto de vista de transmissão dos seus dados, né? Para o governo, tratem isso como uma política de Estado. Isso é o futuro mundial, gente, né? Não podemos ficar para trás, dependendo só do investimento privado, com retorno a médio e longo prazo, né? Às vezes precisa do empurrãozinho, né, de financiamento, BNDES, né, para que a gente... Educação também, né? Educação, está dentro, né? Porque aí aquele jovem, né, que entra num colégio, numa faculdade pública e que tem uma área extremamente promissora, gente. Ele tem que se encantar desde quando ele é pequeno, né? Desde quando a cabeça dele está se formando, o que é essa tecnologia, o que é esse tipo de mercado. Se você não coloca para as pessoas jovens né, que estão na sua formação ainda, o que aquele mercado pode trazer de benefício, ele acaba se interessando às vezes por outras áreas e cursos profissionalizantes também ajudam muito. Sim, sim, demais. Você não precisa ter 5, 6 anos de acadêmicos, né? Vamos dizer assim, numa universidade só. Meu sobrinho, meu afilhado, né? Agora passou em primeiro lugar na Cefet, lá no Rio, né? Parabéns. Para engenharia eletrônica. Um beijo, Renan. E eu... Respira, fica tranquilo, bebe uma água. Não, Fico emocionado, né? Fico, porque passa uma história, né? A gente sabe que é difícil. E aí você vê o legado seguindo, né? Então, assim, é demais. Eu falei, engenharia eletrônica, topíssimo. Busque cursos de extensão para fazer a parte de desenvolvimento e jovens, né, que acham que não tem oportunidade, né, procurem a gente. Exato. Né, Murilo? Com certeza. Porque a gente tem alguns programas, né, que a gente tem trabalhado para ajudar a formar talentos. Né? Tem algumas universidades, eu não posso comentar agora, que já estão querendo montar
cursos especializados em IoT, visto que é uma nova revolução que está acontecendo, né? A indústria 4.0 é uma nova revolução industrial. Gente, é um mercado fabuloso e não vai faltar oportunidade para quem tiver perseverança, determinação e resiliência. Muito legal. Eu entendo exatamente, eu tô aqui respirando, controlando a respiração, porque eu tive uma experiência e eu queria relatar ela aqui junto com você. Eu dei palestra para a turma de engenharia de uma faculdade chamada Intelli, que é o Instituto de Tecnologia e Inteligência, que fica dentro da cidade universitária. Quando eu fui convidado pelo professor Pedro Bertega, para dar palestra sobre a IoT, eu imaginei que era na verdade, eu não imaginei, eu fui de peito aberto. E quando eu cheguei para dar a minha palestra de IoT, eu olhei para a turma, eu vi na mesma mesa, que lá são mesas, como se fossem mesas de trabalho, os alunos sentam em grupos de 10, de 12, de 15 alunos, né? No modelo ágil, né? Eu vi uma garota negra, com Black Power, super simples, do lado de uma garota loira, com óculos Cartier na cara, né, com o Mac aberto na mesa, e as duas estavam no mesmo ambiente, absorvendo a mesma informação, no mesmo ar-condicionado, na mesma mesa. Aquilo, cara, quebrou meu coração, assim, numa forma que quando eu fui quando eu falei... Bom dia, pessoal. Eu já comecei, cara, porque eu nunca, em toda a minha história de vida, eu pude ver aquilo. Eu já dei palestra no Mackenzie, nós demos. Sim. Lá a gente via somente aquele estereótipo elitista. Da elite, eu já dei palestra no Paraisópolis, em outras comunidades, e só tinha o pessoal simples, né? E de repente eu vi os dois mundos no mesmo lugar absorvendo, tendo acesso A mesma oportunidade, à mesma né? oportunidade, e elas amigas conversando entre elas, cara, me quebrou. Eu acho que é isso, né? É o que você falou, e obrigado por me incluir. Quem tem vontade de entrar nesse mercado, tá aí numa comunidade, quer aprender, cara, a gente está disponível, entre em contato com a gente. E a gente sabe os caminhos, né, Murilo? A gente veio daí. A gente sabe onde indicar, para onde ir, para onde se formar. Exato. Podem contar comigo. Muito bom, obrigado, Felipe. Obrigado de verdade. Indescritível poder ter você aqui com a gente, de Igualmente, verdade. viu? Acho que a gente tem que mudar o nome do podcast para Monstros do IoT. Muito obrigado, Poloni. Obrigado, também Murilo. pela ajuda, cara, pela parceria. Eu fiz a declaração pro Poloni ontem, ele até vai arrumar uma briga em casa, né? Porque é muito rico tudo isso que a gente está vivendo, as oportunidades que a gente está tendo e podendo levar adiante. Muito obrigado mesmo. Obrigado ao Grupo Copa, obrigado à Venda Start, a Thalita Cardoso que ajuda a gente, o Caio Moreno também. Obrigado ao Serjão aqui no nosso backstage. Obrigado a Lana, Sérgio, que organiza. Tamo junto. Então, gente, chegamos ao final de mais um IoT GoCast. E é com extrema alegria que eu gostaria de pedir para vocês que é impossível não deixar um like, é impossível não comentar, é impossível você não seguir esse canal. É muita informação, é muita coisa de qualidade que a gente está trazendo para vocês. A gente está muito feliz com os resultados que a gente tem alcançado e a gente quer compartilhar e quer dividir isso com vocês. Deixa o seu like, por favor, comenta, compartilha, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Acesse o nosso site www.iotgocast.com.br. Os links todos que eu estou falando estão aqui na descrição do vídeo. Se cadastra na nossa comunidade para a gente ficar mais próximo e você poder participar do nosso evento presencial que vai acontecer esse ano ainda. E você poder ter contato com toda essa cultura, com todas essas pessoas incríveis que estão passando aqui na nossa mesa, levando conteúdo de qualidade para vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Poloni. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado ao Marcos também. Ao Bruno, Roberval. Roberval, que vai vir aqui daqui a pouco também, já está agendado. Gente, muito obrigado a todos vocês e até o próximo. Valeu.